Caros colegas, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar numa manhã de sábado, desta vez sábado de fim de semana de Carnaval. Espero que o vosso Carnaval seja bom e que seja divertido. Nós estamos aqui então para mais um módulo, para o terceiro módulo do nosso curso H4A Health Research. Desta vez vamos falar de questionários, da amostragem. E temos connosco já a nossa formadora, a Andreia. Bom dia, Andreia. Tudo bem contigo? Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia também aos presentes. Muito bem. Andreia, o que é que está previsto para esta manhã formativa? Hoje vamos abordar questionários e amostragem e, portanto, dentro deste tema vamos falar da metodologia de desenvolvimento de questionários, tradução e validação de questionários. Vamos também falar de alguns processos de amostragem e de cálculo também de amostras e depois vamos ver um repositório de questionários já disponíveis, que já estejam validados. Vamos ter que fazer muitos cálculos, muitas contas hoje? Vai ser Algumas. suave, vai ser soft. Vai ser suave. No próximo módulo vai ser mais pesado, é isso? Vai ser mais pesado. No próximo módulo já teremos o SPSS, com exatamente. demonstrações práticas e assim. Hoje vamos também ter algumas demonstrações práticas, mas com outro software, com o R. Ok, muito bem. Muito bom. Ora, colegas, queria só recordar que tem até hoje à meia-noite, digamos, termina hoje à meia-noite o prazo para a submissão do TPC do módulo anterior, está bem? Por isso, por favor, não se esqueçam de submeter o TPC do módulo 2. Também alguns colegas têm perguntado que na pauta, que já submeteram o TPC há bastante tempo, que na pauta ainda não aparece. Dado que só hoje é que termina o prazo para a submissão do TPC, só agora na próxima semana é que nós vamos atualizar a pauta com as entradas dos TPCs, está bem? Por isso é que ainda não aparece, não se preocupem, que estará tudo conforme, mas normalmente só atualizamos a pauta em relação à componente do TPC quando o prazo encerra e termina definitivamente para a submissão desse TPC. Por isso, era este um lembrete importante e também queria recordar que, como habitualmente devem fazer, digamos, os colegas que estão interessados em depois obter o certificado final deste curso, devem efetuar 2 controlos de presença, mas daqui a pouco eu vou partilhar o link na primeira parte para o controle de presença inicial deste webinar e depois lá mais para o final entregarei o link para o controle de presença final deste módulo 3. Assim sendo, acho que podemos avançar. Andreia, força, vamos então iniciar a formação desta manhã. Atualmente, na investigação que é feita, usa-se muito questionários, é um instrumento muito usado e é importante percebermos um bocadinho o porquê e, portanto, para introduzir um bocadinho a motivação do tema do módulo de hoje, que será então efetivamente sobre questionários, eu fiz aqui um primeiro slide para mostrar que quando nós definimos um questionário ou quando nós tentamos usar uma ferramenta de questionário para o nosso trabalho de investigação, nós temos que definir principalmente três questões, que é o que, quem e como. O que é que nós pretendemos medir com o nosso questionário? Podem ser características, comportamentos, opiniões. Temos que definir quem é que vai administrar o questionário, pode ser auto-administrado, portanto pode ser de auto-preenchimento, portanto o inquirido preenche o próprio questionário, ou pode ser administrado por exemplo, por um investigador ou por uma equipa de entrevistadores. Como é que vamos disseminar o nosso questionário? Pode ser online, pode ser por carta, pode ser presencial. Todos nós, hoje em dia, somos invadidos via e-mail com questionários, portanto, todos nós percepcionamos um bocadinho que realmente houve um grande boom nos questionários online. Porquê? Porque hoje em dia a investigação assenta muito com base em questionários e, portanto, com os segundos ciclos, com os mestrados integrados. Portanto, hoje em dia, quase todas as teses, as dissertações de mestrado, por exemplo, fazem uso de um questionário, assim como algumas teses de doutoramento também. E, portanto, é importante percebermos esta ferramenta, é importante percebermos que fazer um questionário não é simplesmente fazer meia dúzia de questões e elaborar o questionário, não.
portanto, se queremos realmente fazer uma investigação séria, portanto, o questionário tem que seguir uma série de passos e, portanto, é por isso que nós consideramos que é importante fazer um módulo sobre este tema e, portanto, é importante percebermos que fazer um questionário, de facto, não é assim um processo tão simples quanto isso. E já agora, complemento, Andreia, ou seja, na área da medicina geral familiar é particularmente importante, ou seja, porque realmente é uma especialidade médica em que, digamos, a centralidade na pessoa, a interface com os nossos pacientes envolve muitas componentes, desde componentes às vezes de satisfação, componentes, por exemplo, relacionadas às vezes com a percepção das pessoas em relação a certas atitudes médicas, mudanças de comportamento, em que realmente a componente dos questionários assume particular preponderância, até por comparação às vezes a outras especialidades médicas em que têm mais pertinência às vezes outro tipo de desenho, de estudos. Claro. A percepção que eu tenho é que muitas vezes as pessoas acham que fazer um questionário é fazer um conjunto de questões e aplicar o questionário. E, portanto, não é assim, não é? Portanto, a técnica do questionário é uma técnica de base de investigação científica, mas, de facto, tem que ser rigorosa, não é? Portanto, há toda uma metodologia relacionada com este tópico e, portanto, a sensação que me dá é que muitas vezes as pessoas não têm noção disso. Portanto, acham que fazer um questionário é fazer um conjunto de questões e avançar com a aplicação do questionário. Portanto, o primeiro passo, quando vamos elaborar um questionário, é identificar qual é o nosso objetivo de interesse. Portanto, quando nós vamos elaborar um questionário, porque temos uma pergunta que queremos ver respondida, portanto, queremos fazer um levantamento. E a primeira coisa que nós devemos fazer, e que muitas vezes eu acho que por desconhecimento as pessoas não fazem, é verificar se já existe um questionário que esteja validado e que esteja disponível para medir aquilo que nós pretendemos medir. Portanto, se eu vou fazer um questionário para responder a um determinado objetivo do meu interesse, portanto, a primeira coisa que eu devo realmente verificar é se já alguém fez um questionário. Portanto, e fazer este processo de pesquisa, se já existe um questionário validado disponível, é um processo também demorado, portanto, eu tenho que ir verificar se realmente existe. Pode não existir no meu país, pode não existir na minha língua, mas pode existir noutros países, portanto, pode existir um questionário noutras línguas, que mede exatamente aquilo que eu estou interessado em medir e, portanto, esse deve ser, de facto, o primeiro processo. Portanto, e muitas vezes também as pessoas avançam este processo e começam logo a desenvolver um questionário novo. Portanto, o primeiro passo é, de facto, verificar se já existe um questionário disponível para medir aquilo que nós pretendemos medir. Vamos supor que sim, vamos supor que não, portanto, vamos supor que nós pesquisamos e não existe nenhum questionário, então, sendo assim, nós vamos, de facto, então, ter que desenvolver um questionário novo. O primeiro tópico será a metodologia de desenvolvimento de questionários. Portanto, se nós temos que desenvolver um questionário de raiz, vamos ver como é que o devemos fazer. Apesar de nós termos colocado neste tópico metodologia de desenvolvimento de questionários, a verdade é que não existe uma metodologia definida para desenvolver um questionário. Portanto, esta é talvez a parte difícil, não é? É que não existe, de facto, uma metodologia. O que existe é um conjunto de recomendações, existem regras que vamos adquirindo com a experiência, portanto, com a nossa própria experiência e com a experiência de pessoas que já se dedicaram a fazer planeamento de questionários e, portanto, existe uma espécie de guidelines, uma espécie de recomendações a seguir. Não é de todo uma tarefa fácil construir um questionário, portanto, exige demasiado tempo e esforço para planear um questionário, portanto, é muito importante toda a fase do planeamento. Portanto, não existe, como já disse, não existe uma metodologia padrão para desenvolver questionários, portanto, vamos ver apenas aqui algumas sugestões e alguns erros que podemos evitar. E, basicamente, esta construção de questionários, no fundo, baseia-se em experiência e no bom senso de quem está a desenvolver, de quem desenvolve o questionário. Vamos ver algumas etapas e vamos ver alguns passos relacionados com as diferentes etapas. Portanto, como primeira etapa, temos planear o que vai ser medido. Portanto, se eu vou desenvolver um questionário porque estou interessada numa determinada variável de interesse, portanto, eu tenho que definir o que é que eu realmente pretendo medir. Como? Evidenciando quais são os objetivos da minha investigação, definir o assunto da investigação no questionário, portanto, a primeira coisa que tem que ficar bastante clara é qual é o assunto da investigação, portanto, o que é que o questionário pretende responder. Depois vou tentar obter informações adicionais sobre o assunto, a partir de fontes de dados secundários ou até de investigação exploratória, que pode ter sido feita por mim, pode ter sido feita pela equipa de investigação, ou posso tentar procurar isto na literatura, portanto, o que é que existe relacionado com o tema.
e determinar o que é que vai ser questionado sobre o assunto de investigação. Portanto, se eu pretendo desenvolver um questionário para medir uma determinada variável, portanto, eu tenho que pensar naquilo que eu vou perguntar sobre esse assunto. Já agora, Andreia, permite-me só um conselho Sim, sim. prático. Por vezes, nós temos tendência a pensar só, por exemplo, na Medline, e quando vamos desenvolver um questionário, às vezes achamos que, por exemplo, não existe ainda nenhum estudo efetuado na nossa realidade em Portugal sobre determinado assunto. Temos que ter isso em atenção e temos que também complementar a pesquisa que efetuamos nos meios tradicionais, por exemplo, na PubMed, etc., e pesquisar, além de pesquisar em estudos internacionais, também olhar sempre para o que já foi feito também cá em Portugal. Até porque, por vezes, existem estudos que nós desconhecemos e que já foram efetuados e às vezes até já existem questionários que foram aplicados tentando responder, digamos, ou pelo menos a pergunta idêntica ou similar, digamos, à nossa. E convém olhar, digamos, sempre para essas questões. E até porque, às vezes até, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, muitos dos nossos temas que nós às vezes investigamos na medicina geral familiar também relacionam-se muito com, por exemplo, o Inquérito Nacional de Saúde. O questionário do Inquérito Nacional de Saúde está disponível na internet. Ou, pelo menos, às vezes, o nosso estudo, o nosso questionário, pode não focar todos os tópicos que são abordados no Inquérito Nacional de Saúde, mas abordar, por exemplo, uma secção do questionário de tópicos relacionados com o Inquérito Nacional de Saúde. Porque pode ser um estudo, digamos, que toca naquele tópico. Não quer dizer que seja uma réplica do Inquérito Nacional de Saúde, mas toca. E vale a pena nós olharmos para essas perguntas e para esses questionários, até para, às vezes, ver de que forma podemos robustecer a qualidade do nosso questionário. Por vezes, por exemplo, o facto de colocarmos uma pergunta similar a outra que está no Inquérito Nacional de Saúde e se usarmos depois uma técnica de amostragem correta, o facto de termos um resultado similar é uma forma quase de validação externa do nosso questionário. Estou a dar um exemplo correto? Sim, senhora. Ok. Pronto, força, desculpa ter interrompido. Não, nada à vontade. Relativamente à etapa de dar forma ao questionário, portanto, para cada assunto devemos determinar qual é o conteúdo de cada pergunta e decidir sobre o formato de cada pergunta. Portanto, isto também é uma questão importante que vamos ver um bocadinho mais à frente, que é o formato das perguntas. Portanto, os formatos possíveis para cada uma das perguntas. Na etapa texto das perguntas, devemos determinar como é que as questões serão escritas e, portanto, a questão da linguagem e o cuidado com que devemos formular a questão é muito importante. Nós temos que ter a noção de que muitas vezes as coisas para nós são claras porque estamos dentro do assunto, mas temos que sempre pensar que quem vai ler o questionário, portanto, está do outro lado. Portanto, muitas vezes nem ouviu falar ou ainda não pensou no assunto, que para nós, não é, já pensamos várias vezes e, portanto, temos que ter sempre bastante cuidado com a forma como escrevemos e como colocamos as questões. Avaliar cada uma das questões em termos da sua facilidade de compreensão, conhecimentos e habilidades exigidos e disposição dos respondentes. Portanto, é muito importante nós termos noção de que, de facto, os níveis de compreensão de quem vai responder o questionário muitas vezes é diferente dos nossos níveis, né? Portanto, muitas vezes são pessoas que nem sequer estão por dentro do tema de investigação, portanto, muitas vezes os níveis de escolaridade são diferentes e, portanto, nós temos de ter um bocadinho essa noção e, portanto, a questão do texto, das perguntas e como é que vamos formular as questões é, de facto, muito importante. Portanto, temos de ter noção de que se o nosso questionário pretende abranger, por exemplo, a população portuguesa, nós temos de ter noção de que, de facto, as habilidades, né, que vamos, as competências, os conhecimentos que estamos a exigir nas nossas questões não podem ser muito elevados, porque nós vamos ter depois, não é, inquiridos, não é, portanto, com diferentes níveis de escolaridade, e isso depois vai ser um problema, não é, se realmente as nossas questões tiverem um texto muito elaborado. Relativamente à etapa de decisões sobre a sequência das perguntas e a aparência, portanto, qual vai ser a ordem das perguntas no nosso questionário. Portanto, devemos dispor as questões em ordem adequada, pois vamos ver mais isto com um bocadinho mais de detalhe. Devemos agrupar todas as questões de cada subtópico para obter um único questionário. Portanto, se nós temos questões relacionadas, por exemplo, com a atividade física, portanto, nós devemos agrupar estas questões. Se temos questões relacionadas, por exemplo, com hábitos alimentares, elas devem estar agrupadas. Portanto, nós devemos, no fundo, agrupar as questões pelos subtópicos em que elas estão inseridas.
Relativamente ao texto das perguntas, ler o questionário para verificar se faz sentido e se consegue realmente medir aquilo que está previsto, né? Portanto, se o nosso objetivo é medir uma determinada variável, nós, ao ler o questionário, temos que realmente verificar será que realmente o nosso questionário, o nosso conjunto de questões vai medir aquilo que nós pretendemos. Verificar se existem erros no questionário, fazer um pré-teste ao questionário, depois um bocadinho mais à frente vamos ver esta questão do pré-teste, e corrigir os problemas que são detectados nesta fase, no fundo, de pré-avaliação do nosso questionário. Portanto, são apenas alguns passos que nós devemos ter cuidado, né, quando estamos a elaborar um questionário de raiz. Também, relativamente então ao conteúdo das nossas questões, algumas recomendações que nós devemos seguir. Portanto, nós devemos verificar se o assunto se exige uma pergunta separada ou se pode ser incluído noutras perguntas. Portanto, temos de tentar ponderar, será que isto que eu pretendo saber, será que pode ser perguntado com apenas uma questão ou será que eu vou precisar de mais do que uma questão para, no fundo, para medir este determinado assunto? Se existem outras perguntas que já incluem adequadamente este ponto, portanto, tenho que sempre verificar, será que, no fundo, esta pergunta que eu estou a fazer já não está incluída numa outra pergunta anterior. Verificar se a pergunta é desnecessariamente minuciosa e específica. Portanto, perguntas demasiado específicas muitas vezes depois levam-me a respostas erradas. Portanto, eu tenho que também ter cuidado com isso. Portanto, eu tenho que verificar se realmente eu preciso de uma pergunta tão específica ou se posso considerar uma pergunta um bocadinho mais geral. Se várias perguntas são necessárias sobre o assunto desta pergunta ou se é apenas suficiente uma e, portanto, muitas vezes para medir uma determinada variável, um determinado assunto, nós precisamos mais do que uma questão. Outras questões não. Portanto, se eu quiser perguntar, por exemplo, a idade, não é uma pergunta é suficiente, eu pergunto qual é a idade da pessoa. Não se deve tratar dois assuntos complexos numa mesma pergunta. Muitas vezes quem está a elaborar um questionário tem tendência a fazer perguntas em que mistura duas coisas e depois, para quem está a ler a pergunta, não consegue perceber o que é que a pessoa está a perguntar. Por exemplo, gosta de ir à praia e ao cinema, não é? E eu tenho dificuldade depois em responder esta pergunta, porque se eu gostar de ir à praia e não gostar de ir ao cinema, eu tenho dificuldade em perceber se eu devo responder sim ou não. Portanto, as questões depois lógicas das perguntas, né, ficam difíceis de perceber. Isto é pertinente não só pela perspectiva de quem vai ser entrevistado, mas depois também pela nossa perspectiva quando quisermos analisar os dados. Ou seja, a clareza com que se coloca o texto realmente tem que ser muito bem pensado e depois até testado, mas daqui a um bocadinho depois a Andrea ainda vai falar sobre isso. Até dessa perspectiva, é que se nós não colocarmos a pergunta de forma correta e se misturarmos um bocadinho várias componentes, depois poderemos ter, digamos, dificuldade em retirar as conclusões que queríamos retirar e a analisar os resultados das respostas que tivemos. Por exemplo, neste exemplo, nós não saberíamos se as pessoas responderam porque realmente gostavam mais de ir à praia ou se gostavam mais de ir ao cinema, não é? Não iríamos conseguir separar esses dois gostos, por Exatamente. exemplo. Se eu faço a questão, gosta de ir à praia ou ao cinema, se eu for uma pessoa que percebe muito sobre o assunto, eu posso dizer assim, eu faço uma pergunta, eu tenho aqui um ou, não é? Eu tenho aqui uma operação disjuntiva, portanto, se a pessoa gostar de ir a pelo menos um deles, vai-me responder que sim. Portanto, se a pessoa gosta de ir à praia, vai responder sim. Se a pessoa gosta de ir ao cinema, vai responder sim. Se a pessoa gosta de responder aos dois, vai responder sim. A pessoa só responde não se não gostar de nenhum deles. O problema é que muitas vezes as pessoas que estão a responder, portanto, não conhecem a lógica dos operadores, da disjunção, e, portanto, não se sabe como é que tem que responder. E depois, muitas vezes, a pessoa que está a analisar também pensa assim, será que a pessoa respondeu sim e sabia como é que tinha que responder? Portanto, não sabemos, não é? E, portanto, é depois muito difícil de saber se realmente a pessoa que estava a responder ao assunto, não é, se tinha esse conhecimento lógico, não é, da conjunção, da disjunção de afirmações. Todos os aspectos importantes sobre este tópico serão obtidos da forma como foi elaborada a pergunta, ou seja, eu também tenho que pensar, será que a forma como eu estou a fazer a questão se vai realmente, então, conter todos os aspectos importantes que eu quero saber sobre este determinado tópico. Em perguntas de opinião, interessa apenas, ou seja, que se eu estou a fazer uma pergunta de opinião, eu tenho que definir, e eu, enquanto investigadora, vou ter que definir se eu apenas estou interessada em saber se a pessoa é a favor ou contra um determinado tema, ou se também me interessa, por exemplo, saber com que grau é que a pessoa é a favor ou contra. Isto porque muitas vezes o ser a favor ou ser contra um determinado assunto não é assim linear. Eu posso ser contra o futebol porque eu não gosto de futebol,
ou eu posso ser contra o futebol porque eu tenho uma opinião bastante negativa sobre o futebol e, portanto, muitas vezes eu posso estar interessada em medir o grau com que as pessoas são a favor ou contra um determinado tema. Portanto, e eu tenho que saber se realmente isso me interessa ou se não. Portanto, se não me interessar saber com que grau é que a pessoa é a favor ou contra, eu faço uma pergunta apenas se é a favor ou contra esse determinado assunto. Se eu estiver interessada em medir de facto com que grau, com que intensidade é que a pessoa é a favor ou contra, tenho que pensar noutro tipo de questão. E, portanto, quando estamos a elaborar a questão, nós temos, no fundo, que decidir aquilo que realmente nos interessa, aquilo que realmente nós estamos interessados em saber. Bem, outro ponto, os respondentes têm a informação necessária para responder à pergunta, se estão dispostos a dar informação. Portanto, eu estou a fazer uma questão, eu tenho que pensar se os meus inquiridos, se o meu público-alvo, se têm informação necessária para responder à minha pergunta. Portanto, se eu achar que as pessoas que vão participar no estudo, portanto, não têm informação suficiente para me responder àquela minha questão, eu tenho que pensar numa alternativa, ou tenho que pensar se vale a pena colocar a questão, ou então na lista de opções, por exemplo, se cá tenho que incluir a opção não tenho informação necessária para responder esta questão. Muitas vezes é importante e portanto, a forma como nós pensamos nestas questões é importante, porque vamos supor que eu realmente penso assim, eu estou a fazer esta questão e muitas pessoas já não vão ter informação suficiente para responder esta questão. Então, se calhar, na minha lista de opções, faz sentido eu incluir uma opção em que digo eu não tenho informação necessária para responder esta questão. Isto porquê? Porque vamos supor que a pessoa não responde àquela questão. Deixa a questão em branco. Eu não sei se a pessoa não respondeu porque não viu a questão, porque saltou à frente, se realmente não sabia responder, se acha que não tem informação, se nem sequer tem percepção sobre esse assunto. Portanto, e muitas vezes interessa-me também medir se a pessoa tem percepção de que não tem informação suficiente sobre o assunto para me dar a resposta. E, portanto, todas estas coisas, eu tenho que, no fundo, que me colocar no lugar do entrevistado e, portanto, tenho que fazer um esforço extra para pensar em todas as possibilidades. E também tenho que pensar se a pessoa estará disposta a dar este tipo de informação. Por exemplo, quando nós perguntamos nos questionários, normalmente uma pergunta básica para fazer a caracterização da amostra, uma pergunta básica que se coloca normalmente é o rendimento médio mensal. É uma questão que normalmente nós chamamos que é uma questão sensível, porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas a dizer qual é o seu rendimento médio mensal. Portanto, e em todas as perguntas relativas à caracterização da amostra, normalmente é aquela pergunta que nós, enquanto analistas de dados, verificamos que de facto as pessoas têm mais dificuldade em responder e muitas vezes deixam em branco, porque não estão, no fundo, não estão dispostos a dizer quanto é que oferem mensalmente, portanto, rendimento médio mensal. E, portanto, eu tenho que já ter um bocadinho isso em conta, não é? Portanto, quando alguém me está a pedir para eu elaborar um questionário, eu pergunto sempre, o rendimento médio mensal vai ser importante? Porque muitas pessoas não estão dispostas a dar essa resposta. Devemos sempre fazer um esforço para pensar que objeções é que alguém poderia ter para responder esta pergunta. Porquê? Porque depois, por exemplo, se for uma pergunta em que eu dou alternativas de resposta e eu posso tentar, se eu conseguir de antemão prever quais são as objeções que alguém pode ter para responder aquela pergunta, eu posso tentar nas opções de respostas que eu dou, eu posso tentar, no fundo, controlar um bocadinho as respostas, de modo a evitar, se calhar, algumas objeções que as pessoas poderiam ter em dar uma resposta. Devo pensar se o tema abordado é muito íntimo, se é perturbador, se expõe socialmente as pessoas de forma a causar resistências e respostas falsas. Portanto, muitas vezes nós temos que pensar, portanto, se eu estou a fazer uma questão de fórum íntimo, eu tenho que ter essa noção e, portanto, eu tenho que pensar, ok, esta pergunta que eu vou elaborar é demasiado íntima e, portanto, eu tenho que prever que, se calhar, vou ter muitas respostas falsas, ou seja, as pessoas vão mentir porque não querem dar a resposta verdadeira. Se calhar, então, se eu conseguir prever isso, eu penso assim, ok, em vez da pessoa me dar a resposta falsa, não é? Porque, no fundo, eu não estou interessado em respostas falsas, não é? Porque isso vai anular completamente o meu estudo. Então, se calhar, para mim, é mais transparente se eu colocar, por exemplo, uma opção de resposta em que eu digo a pergunta é demasiado íntima e eu não quero responder. Se eu puser esta opção, eu tenho uma percepção de que realmente as pessoas consideraram que a pergunta é íntima e que não quiseram responder. É preferível do que as pessoas me responderem e darem uma resposta falsa, não é? Portanto, isso é de facto de evitar e, portanto, nós, enquanto estamos a elaborar o questionário, temos que pensar em todas estas questões e muitas vezes o que para nós não é íntimo, para outras pessoas é, e, portanto, temos que tentar fazer sempre um esforço, não é? Um esforço extra para, no fundo, conseguirmos evitar todas estas questões que são realmente muito complexas. E, portanto, o conselho também que eu dou é
quando se está a elaborar um questionário, é sempre importante ter uma equipa de investigação, porque é sempre importante fazer uma troca de opiniões. Exatamente por isto, não é? Porque aquilo que para mim é algo que se calhar não tenho problemas nenhum em responder, se calhar um colega meu vai dizer, não, porque se fosse a mim eu não gostava que me perguntassem isso. E, portanto, esta troca de opiniões é, sem dúvida, importante e fundamental quando se está a elaborar um questionário. Não se deve utilizar perguntas muito específicas, já tinha referido isto anteriormente, portanto, quando o interesse é de caráter mais geral. Portanto, eu devo sempre ter muito cuidado quando eu faço uma pergunta demasiado específica. Primeiro porque a pessoa, se for muito específica, a pessoa pode não conseguir responder. Muitas vezes a pessoa até pode não conseguir responder mesmo porque não sabe ou porque não tem memória suficiente para responder com tanta especificidade, né? E depois tem tendência a dar uma resposta um bocadinho por aproximação ou se calhar até muito errada. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, perguntar quantas vezes fui ao centro de saúde num determinado ano. Eu, se calhar, não estou tão interessada em saber realmente o número específico com que a pessoa foi no ano 2016, quantas vezes é que a pessoa foi ao centro de saúde, não é? Portanto, e a pessoa, se calhar, não sabe, não é? E então depois atira um número à sorte, não é? Ou até nem responde porque não sabe. Portanto, neste caso, não é? Eu posso perguntar qual foi o número médio de idas ao centro de saúde no ano, por exemplo, no ano de 2016. É muito mais fácil, porquê? Porque a pessoa que está a responder pode não se lembrar o número ao certo, mas tem mais ou menos uma ideia, não é? Se foi só uma vez, se foi 2 ou 3, não é? Portanto, acaba por ser, no fundo, uma forma mais honesta da pessoa responder à pergunta e evita depois realmente respostas em branco. A pergunta deve ser suficientemente neutra, de modo a não influenciar as respostas, portanto, isto é algo que nós temos de ter muito cuidado quando estamos a elaborar a pergunta. Portanto, nós não podemos colocar perguntas tendenciosas, portanto, porque as pessoas, muitas vezes, se estiverem a percepcionar que eu estou a fazer uma pergunta tendenciosa, não é? Portanto, isso, para além de que irrita a pessoa que está a responder, não é? Portanto, e nós nunca podemos, nós devemos sempre evitar irritar o entrevistado, não é? O inquirido, não é? Porque senão ele vai abandonar o questionário. Portanto, nós temos de ter sempre cuidado da forma como colocamos as questões as pessoas não se podem sentir, no fundo, que estão a ser, no fundo, que nós estamos, no fundo, a tender para uma determinada resposta. Portanto, as perguntas têm que ser feitas de forma neutras. E, portanto, a pergunta não deve conter opiniões ou julgamentos relacionados ao assunto. Portanto, a pessoa que está a elaborar o questionário, não é? Por muita opinião que tenha sobre determinados assuntos, não é? Por muitos julgamentos que faça, portanto, não pode transparecer isso na forma como elabora as questões. Isto pode parecer, às vezes estas questões podem parecer muito óbvias ou de senso comum, mas às vezes quando estamos a elaborar um questionário é difícil muitas vezes nós separarmos a nossa opinião da forma como nós elaboramos as questões. Deixa-me só complementar aqui um aspecto. Também é pertinente pensarmos na ordem, digamos, das perguntas do questionário. Ou seja, normalmente no questionário devemos abri-lo com uma breve introdução e até com a obtenção do consentimento, que em alguns casos até pode ser escrito e assinado, digamos, em que normalmente as comissões de ética para a saúde, por exemplo, nos pedem para dizer que a participação é voluntária, que a pessoa pode abandonar a resposta ao questionário em qualquer momento, se o questionário é anónimo, tudo isso deve ser mencionado, digamos, nessa parte inicial do questionário. Mas depois, mal se entra na componente das perguntas, o ideal é tentarmos escolher perguntas que sejam apelativas e interessantes para a perspectiva de quem está a responder. Porque isso é uma das formas de realmente nós cativarmos a pessoa a responder ao questionário. Perguntas como, que é uma coisa que muitas vezes se faz, que é perguntas, às vezes há questionários em que se coloca logo no princípio, por exemplo, a idade, o género, a profissão, o rendimento, os dados mais de caracterização da amostra, dados sociodemográficos. E esse grupo de perguntas normalmente, digamos, aconselha-se que seja deixado para a parte final do questionário. Realmente começar logo o questionário pelo sumo e por perguntas que sejam interessantes e cativantes, e então as perguntas mais demográficas, em que a pessoa, de certa forma, às vezes já está algo cansada de responder ao questionário, essas vêm no final, porque são perguntas em que a pessoa nem precisa de pensar muito, são perguntas muito diretas e muito objetivas, muito concretas, e então deixamos essa componente já para a parte final do questionário. Podemos avançar. As decisões sobre o formato das respostas. Portanto, esta componente é muito importante porque quando nós estamos a elaborar o questionário, nós temos que decidir o formato das respostas às nossas perguntas.
As respostas, essencialmente, elas podem ser abertas ou fechadas. Portanto, aquilo que a gente chama de perguntas abertas são aquelas perguntas em que os inquiridos têm liberdade total para responderem. Portanto, deixamos um espaço para o inquirido responder abertamente o que pretende. Portanto, dá a resposta, escreve a resposta em texto que entende, não é? Portanto, não lhe é apresentado nenhum tipo de conjunto de alternativas. E depois temos as questões fechadas, que podem ser a escolha múltipla ou podem ser dicotómicas, portanto, em que nós colocamos lá as opções de resposta. Portanto, a diferença entre escolha múltipla e dicotómicas é que na escolha múltipla nós temos uma série de alternativas, portanto, nas dicotómicas nós só temos duas alternativas, por exemplo, sim ou não, verdadeiro ou falso, ou por exemplo, o género, não é? Feminino ou masculino, portanto, só temos duas alternativas possíveis. Dentro das escolhas múltiplas, muitas vezes nós temos as questões de única resposta ou de multi-resposta. Chama a atenção que isto deve ficar muito, muito claro no enunciado do questionário, porque muitas vezes não é claro. Ou seja, muitas vezes nós damos um conjunto de alternativas em que a pessoa só pode responder, só pode selecionar uma única resposta, ou muitas vezes damos um conjunto de alternativas e permitimos que a pessoa escolha todas as opções que entender que serem a sua resposta. Neste caso, a pergunta é de multi-resposta e deve estar indicado no formulário, portanto, deve estar mesmo lá colocado que a pessoa pode escolher todas as opções que entender. Muitas vezes eu vejo, nos questionários, colocado entre parênteses multi-resposta. Ou seja, que no fundo está a dizer ao inquirido que ele pode escolher mais do que uma opção. Qual é o conselho que eu dou? Tem que ter atenção qual é a vossa amostra de inquiridos, não é? Porquê? Porque se eu estiver a responder a um questionário e entre parênteses estiver lá multi-resposta, para mim é claro que eu posso escolher várias opções, não é? Mas eu acredito, não é, que para muitas pessoas isso pode não ser claro. Portanto, se calhar, não é? Portanto, existem muitas pessoas que não sabem o que é que significa aquela palavrinha de parênteses a dizer multi-resposta. Portanto, eu aconselho sempre a que coloquem, e normalmente a sublinhado, que coloquem, pode escolher todas as opções que considerar verdadeiras. Okay? Portanto, dou-vos sempre este conselho porque acho que, de facto, muitas vezes é para nós difícil, porque nós achamos, multi-resposta, toda a gente percebe que pode escolher mais que uma resposta, não é assim tão claro. Portanto, e temos sempre que ter atenção que o nosso público-alvo, né, muitas vezes pode nunca ter respondido a um questionário na vida, pode ser o primeiro, né, que nos parece assim um bocadinho estranho, mas pode ser o primeiro e, portanto, pode não estar habituado a este tipo de linguagem própria dos questionários. Já agora aproveito para dizer que quando se faz a análise depois do próprio questionário, as perguntas de multi-respostas são um bocadinho complicadas de analisar, portanto, normalmente depois nós temos que criar uma variável para cada opção e, portanto, muitas vezes quem está a elaborar o questionário não pensa depois na análise, não é? E, portanto, se tiver que ser, ok, tem que ser, e como eu costumo dizer, faz-se na mesma, não é? Mas pensem sempre que se for única resposta é preferível, não é? Portanto, é mais fácil depois para fazermos a análise. Quando é multi-resposta, depois temos que colocar sempre uma variável para cada opção possível, portanto, e depois é mais difícil de fazer a análise. Não é impossível, não é? Mas fica um bocadinho mais difícil depois, muitas vezes fica difícil depois de apresentar os resultados. Relativamente às dicotómicas, portanto, são as perguntas em que nós colocamos apenas duas opções de resposta. Bem, vantagens e desvantagens de cada um deste tipo de questões. Vantagens das questões abertas, portanto, são muito úteis como primeira abordagem em determinado tema, portanto, como o Carlos estava a dizer há bocadinho, quando nós iniciamos um questionário, portanto, muitos autores defendem que um questionário deve ser, por exemplo, iniciado com uma pergunta aberta, porque o inquirido sente-se liberto para dar a sua opinião, portanto, eu até depois, um bocadinho mais à frente, digo precisamente que muitas vezes o inquirido sente-se prestigiado, ou seja, quase como se nós estamos a dar muita importância à opinião que ele tem sobre aquele assunto, e, portanto, muitos autores defendem que, de facto, numa primeira parte do questionário, portanto, nós devemos dar um bocadinho de liberdade ao respondente e colocar uma pergunta aberta. Têm menor poder de influência nos respondentes do que as perguntas com alternativas previamente estabelecidas. É fácil de perceber, né? Portanto, se realmente nós estamos a dar total liberdade ao inquirido, portanto, nós não estamos de forma alguma a influenciá-lo. Quando nós colocamos lá uma lista de opções de resposta, de alguma forma nós estamos a dar um leque de opções, portanto, no fundo estamos a influenciar, estamos a dizer claramente quais são as opções de resposta.
Exigem menor tempo de elaboração, portanto, quando eu estou a elaborar o questionário, para mim, no fundo, é mais simples se eu fizer questões abertas, porque eu não tenho que estar a pensar nas alternativas. Portanto, para quem está a fazer, realmente é mais rápido. O exemplo que eu dou é quase como quando se faz um exame de avaliação a alunos, não é? Portanto, se eu fizer perguntas abertas, não é? Para mim, quando estou a fazer o exame é muito mais fácil de fazer, não é? Porque eu pergunto, diga o que é que entende para não sei quanto, não é? Diga qual é a diferença entre... Depois, quando estou a corrigir, arrependo de não ter feito escolha múltipla, não é? Porque depois, para corrigir, é muito mais difícil de corrigir. Proporcionam comentários, esclarecimentos significativos, portanto, muitas vezes as questões abertas permitem isso, permitem que o próprio inquirido comente o assunto, que faça esclarecimentos que muitas vezes são importantes para quem está, no fundo, a fazer a investigação. Evita-se o risco do investigador se esquecer de alguma alternativa importante na lista de opções. Isto é muito fácil de acontecer, por muito que nós pensemos que não, portanto, muitas vezes nós, de uma forma muito fácil, nos esquecemos de incluir uma opção de resposta, porque se calhar para nós é impensável, não é? Mas depois para quem está a responder, não é? Sente muitas vezes falha, não é? Muito facilmente uma pessoa, quando está a responder um questionário, pensa, não tenho aqui a opção de resposta que eu queria dar. Portanto, as perguntas, questões abertas têm, de facto, uma série de vantagens, mas também têm desvantagens. Portanto, dão margem à parcialidade do interpretador na compilação das respostas, portanto, uma vez que não há um padrão claro de respostas possíveis, portanto, depois o entrevistador, quando está a compilar as respostas, no fundo, tem um bocadinho também mais de liberdade, no fundo, para manipular as respostas dos inquiridos. São perguntas muito difíceis de codificar. Existe a possibilidade de interpretação subjetiva de quem está a fazer a codificação. A análise deste tipo de questões é muito mais demorada. Apesar claro que há muitos autores que defendem de facto as questões abertas, porque realmente têm então aquelas vantagens que nós vimos anteriormente. Para quem está a fazer a análise de dados, não é? Portanto, a experiência é que as questões abertas são uma dor de cabeça, não é? Porque depois nós realmente é muito difícil fazer análise de questões abertas, porque cada pessoa escreve o que lhe vem à cabeça, não é? E depois não existe um padrão, portanto, não é muito fácil depois de fazer uma resposta resumo, não é? Portanto, para quem é da análise quantitativa, não é? As questões abertas são um pesadelo. Quando aplicadas em forma de entrevistas, podem levar potencialmente a viés por parte dos entrevistadores, portanto, muitas vezes os próprios entrevistadores, né, acabam por ter um bocadinho mais de liberdade, né, de poder influenciar o inquirido. Quando feitas através de questionários autopreenchidos, lidam com as dificuldades de escrita de grande parte dos inquiridos, assim como a preguiça de escrever. Se vocês já participaram num questionário em que têm opções, em que têm questões abertas, muitas vezes vocês já devem ter, por experiência própria, sentido a preguiça de escrever. Muitas vezes nós temos questionários, por exemplo, questionários para medir o nosso nível de satisfação, e depois temos um campo de comentários, e a maior parte das vezes nós não o preenchemos, não é? Porquê? Porque temos preguiça de estar a escrever. Portanto, nós achamos que estamos a responder ao questionário, vamos tentar despachar isto o mais rápido possível, já estamos a fazer muito, porque já estamos a preencher o questionário, portanto, já estamos a ser muito bonzinhos, não é? Quando chega à parte de sugestões ou comentários, nós não vamos preencher, porque realmente já queremos a despachar o questionário. E, portanto, quem está a elaborar o questionário tem que ter noção de que se tem muitas questões abertas, portanto, isto pode acontecer. Portanto, se for obrigatório, a pessoa responde, mas se não for obrigatório, a maior parte das vezes, não responde. E se responde, temos a questão da letra, né? Se forem autopreenchidos, a experiência que eu tenho é que realmente é terrível. Portanto, conseguir decifrar o que é que a pessoa escreveu é muito complicado. Portanto, é de evitar realmente os tipos de letra. Se o questionário for online, portanto, aí não temos problema, não é? Mas não sendo em papel, é muito complicado depois conseguirmos perceber o que é que a pessoa escreveu. Principalmente depois, se quem está a passar do papel para o computador, não é? Se não for uma pessoa, por exemplo, da área, não é? do questionário. Há palavras que uma pessoa olha e não consegue perceber. Se for da minha área, se calhar eu olho para a palavra e já consigo perceber, mais ou menos pelo assunto, já consigo perceber o que é que a pessoa quis dizer, não é? Mas se não for da minha área, é mesmo um processo muito complicado. São menos objetivas, uma vez que o respondente pode divagar e até mesmo fugir do assunto. Portanto, é sempre um risco que corremos, não é? Portanto, se demos liberdade total ao inquirido, ele vai responder o que lhe apetecer, não é? E muitas vezes responde, de facto, à pergunta, outras vezes responde a alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto, não é? Começa a divagar e a fugir completamente à questão que lhe foi pretendida. Muitas vezes porque não percebeu a questão, outras vezes talvez porque quis aproveitar aquele espaço que lhe foi dado para divagar sobre outro assunto, que acontece mais frequentemente do que aquilo que possamos imaginar.
Bem, relativamente às questões de escolha múltipla, vantagens são muito fáceis de aplicar, é muito fácil fazer o processo todo da análise de dados se tivermos questões de escolha múltipla, portanto facilita imenso o processo de análise. É muito mais fácil e rápido no ato de responder, portanto para quem está a responder é muito mais fácil se tiver só a colocar uma cruzinha, não é, do que se tiver que estar a dissertar sobre um determinado assunto. Apresenta um pouco a possibilidade de ocorrência de erros, portanto, os erros são muito mais fáceis de evitar, até porque eu não tenho a questão da letra, por exemplo, não é? Que já é, só por si, não é? Já evita muita introdução de erros na base de dados, portanto, no fecheiro que estamos a criar. Contrariamente às locutómicas, portanto, aquelas em que só temos duas opções, trabalham com diversas alternativas, portanto, nós podemos ter muitas alternativas. Relativamente às alternativas, depois eu não coloquei aqui, mas há autores que defendem, por exemplo, que uma pergunta de escolha múltipla não deve ter mais do que 9 opções, não é? Eu não coloquei isto porque acho que é bastante relativo, não é? Portanto, depende muito da pergunta, ou seja, há perguntas em que realmente eu consigo colocar poucas opções, não é? Há perguntas que eu realmente tenho que colocar uma lista de opções grande, não é? Portanto, é um bocadinho sempre discutível este número de opções. Desvantagens deste tipo de questões exigem muito cuidado e tempo de preparação para garantir que todas as opções de resposta sejam oferecidas. Portanto, como eu estava a dizer há bocadinho, o processo, quando estamos a elaborar o questionário, nós temos que fazer um esforço muito grande para tentar prever quais são todas as possibilidades de resposta e não nos esquecermos de nenhuma. E muitas vezes nós achamos que realmente já tivemos imenso cuidado, que já pensamos em tudo, já discutimos com a equipa de investigação, já fizemos um pré-teste e mesmo assim, quando depois vamos para a prática e começamos a aplicar o questionário, mesmo assim muitas vezes vemos que realmente houve uma opção que realmente não nos lembramos. Por isso o conselho que eu dou sempre é coloquem sempre a opção outros, não é? E a possibilidade da pessoa escrever, não é? Portanto, outros e depois à frente quais, não é? Ou qual, dependendo da pergunta. É muito importante colocarem esta opção para estarem salvaguardados, não é? Portanto, muitas vezes o que acontece é que realmente depois nos outros, não é? Nós vemos várias vezes a mesma resposta. Então aí pensamos, ok, esta resposta deveria ter sido uma alternativa e não foi, não é? Portanto, pronto, mas uma forma de tentarmos minimizar um bocadinho este dano é de facto colocar sempre a opção outros e, portanto, eu vos aconselho, coloquem sempre esta opção. Mesmo quando acham que já salvaguardaram todas as possibilidades de resposta. Outra desvantagem é que o inquirido pode ser influenciado pelas alternativas apresentadas. Portanto, muitas vezes, e se calhar conseguimos percepcionar da nossa própria experiência, portanto, muitas vezes, temos uma lista de opções, se calhar nós até queríamos outra, não é? Mas a que nós queremos não está ali, então vamos colocar umas alternativas presentes para não estarmos com trabalho a escrever. Portanto, isto é, no fundo, uma forma de estarmos a ser influenciados por uma daquelas alternativas. Relativamente às questões dicotómicas, tal como as de escolha múltipla, são muito rápidas e fáceis de aplicar, são muito fáceis de analisar, são muito fáceis e muito rápidas também para quem está a responder. Existem um menor risco de parcialidade do entrevistador, portanto só temos duas opções de resposta. Apresentam pouca possibilidade de erros e são muito objetivas, portanto é uma variável género, não é? Feminino ou masculino, não é? Portanto são objetivas e, portanto, são rápidas e muito fáceis. E depois, na parte da análise de dados, também é muito fácil. Antes de entrarmos nas escalas, perguntou aqui a Gabriela Machado: bom dia, é necessário submeter os questionários a comissões de ética, mesmo que anónimos? Pronto, eu já respondi um bocadinho por escrito, mas queria reforçar aqui um outro aspecto. Realmente é necessário, ou seja, quando nós submetemos o protocolo de investigação à Comissão de Ética, temos que incluir o questionário. Inclusivamente, é uma das componentes críticas da avaliação da Comissão de Ética, ou seja, é uma das componentes relevantes que a Comissão de Ética vai avaliar. Ver se, por exemplo, a forma como as perguntas estão construídas, se levanta alguns problemas éticos ou não, é realmente uma componente importante, mesmo que os questionários sejam anónimos. Eu até vos digo mais, por exemplo, a título informativo, até para vocês terem um bocadinho esse conhecimento. Por vezes nós planeamos um estudo para ser efetuado, por exemplo, com um questionário por entrevista telefónica. Entretanto, com o decorrer, digamos, do processo, chegamos à conclusão que, afinal, é melhor, digamos, aplicar aquele questionário por entrevista face a face. É necessário submeter uma adenda
E, entretanto, até já obtivemos, por exemplo, a autorização da Comissão de Ética para a entrevista telefónica, para aplicar o questionário para a entrevista telefónica, mas então decidimos, por exemplo, em consequência de um piloto, de um teste piloto, mudar o método da entrevista. É necessário submeter, por exemplo, um pedido de reapreciação, normalmente é uma adenda que se faz à Comissão de Ética, para obter essa nova autorização. É verdade que se não existirem mudanças significativas, digamos, na estrutura do questionário, normalmente esse é um processo mais rápido do que o processo inicial e a Comissão de Ética normalmente é rápida a responder e a dar autorização. Mas realmente é necessário, e até é necessário ainda mais do que isso, se existirem depois mudanças na forma de aplicação do questionário. Era só, digamos, eu queria dar só este esclarecimento aos colegas. Relativamente às escalas, portanto, quando nós aplicamos um questionário fechado, quando estamos a lidar com questões fechadas, em que pretendemos medir aspectos como atitudes ou opiniões dos inquiridos, normalmente fazemos recurso a escalas. As mais usadas são, a mais usada eu diria que é a escala de Likert, depois temos também as escalas visuais analógicas e a escala numérica. Bem, a escala de Likert, que eu à partida penso que todos vocês já tiveram contacto com este tipo de escalas, portanto são aquelas escalas em que o inquirido tem que selecionar uma opção, que normalmente varia, por exemplo, de 1 a 5, portanto as escalas de Likert são constituídas normalmente por 5 ou por 7 ou por 4, normalmente nós dizemos por 5 escalas de Likert de 5 pontos, né? Significa que varia de 1 a 5, pode ser, por exemplo, -2, -1, 0, 1, 2, portanto normalmente 5 números seguidos, né? O conselho aqui que eu vos dou também é não usem números negativos, portanto muitas vezes vê-se escalas destas, -2, -1, 0, 1, 2, portanto muitas vezes os inquiridos, nós temos sempre que pensar na nossa amostra e, portanto, muitas vezes nós temos na nossa amostra inquiridos que não conhecem os números negativos e, portanto, que acham muito estranho, não é? Temos ali aquele -2 e aquele -1. Portanto, o conselho que eu dou é usem sempre os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, ou até 7, etc. Mas usem sempre os números positivos, portanto, acho que facilita, portanto, e para quem está a fazer a análise é exatamente indiferente. Quando a proposição é negativa, a pontuação depois deverá ser atribuída de forma invertida, portanto temos que ter sempre também cuidado com isso e, portanto, as escalas de Likert normalmente são de 5 nos exemplos que eu vou dar são de 5 pontos, portanto, nós podemos ter, nas escalas de Likert, nós podemos ter respostas sobre a quantidade, por exemplo, de muito pouco até bastante, em que muito pouco vale 1 ponto, pouco 2, médio 3, muito 4, bastante 5 pontos. Podemos ter respostas sobre frequência, nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre. Respostas sobre avaliação, de muito mau até muito bom, portanto temos o muito mau, razoável, bom, muito bom. Respostas sobre probabilidade, portanto se um determinado acontecimento é impossível, pouco provável, provável, muito provável ou certo. Não importa se pomos na ordem crescente ou se pomos na ordem decrescente, o importante é manter a ordem, portanto, dos itens. Portanto, se eu atribuí que o 1 era muito mau e que o 5 era muito bom, eu devo manter esta ordem em todos os meus itens, senão, porque é para não baralhar o inquirido, ok? Ao dizer todos os seus itens, no fundo, diz em todas as perguntas. Pronto, exatamente. Ok, só para esclarecer. Exato. Ou seja, nós podemos dizer que o 1 é o muito bom e que o 5 é o muito mau, ok? Portanto, isso é completamente indiferente, não é? Mas devemos depois manter sempre a mesma escala em todas as questões do nosso questionário, porque senão para quem está a responder fica muito difícil, não é? Claro. Muitas vezes, ainda por cima, se for de auto-preenchimento, muitas vezes a pessoa nem repara nessa mudança, não é? Portanto, temos sempre que manter a ordem. E eu, por uma questão pessoal, eu gosto sempre de colocar do baixinho para o mais alto, portanto, o parâmetro pior, né? Portanto, e depois o 5, o parâmetro melhor. Portanto, mas aqui já é uma questão um bocadinho mais pessoal. Bem, uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção é que as escalas de Likert podem ter um número par ou um número ímpar de pontos, de respostas. Ou seja, eu posso optar por uma escala de Likert de 5 pontos ou posso optar, por exemplo, por uma escala de Likert de 4 pontos. Não existe nada na literatura que diga, né, que uma é melhor que a outra, portanto, elas são diferentes. Né? E o que eu chamo sempre a atenção é quem está a elaborar o questionário tem liberdade de escolher, portanto, se quer usar uma escala par ou se quer usar uma escala ímpar.
O que eu gosto sempre que a pessoa tenha atenção é, no fundo, saber justificar porque é que escolhe uma delas, não é? Portanto, ou seja, eu gosto de perceber que a pessoa refletiu sobre o assunto e não porque, usei uma escala par porque me apeteceu, porque achei que sim, não é? Não. A pessoa tem sempre que perceber a grande diferença entre se escolhe uma escala par ou se escolhe uma ímpar, e a diferença entre elas é que nas escalas ímpares eu estou a dar a possibilidade do inquirido de se manter neutro na pergunta. Portanto, se eu estiver a colocar, por exemplo, uma pergunta de satisfação, se eu estiver a usar uma escala ímpar, a pessoa, se me atribuir o ponto do meio, não é? Portanto, está-me, no fundo, a dizer que não está nem satisfeito nem insatisfeito. Portanto, está ali, não é? No meio, não é? Portanto, está completamente, não é? De uma forma neutra, ok? Se eu escolher uma escala par, a pessoa não consegue ficar no meio, portanto, a pessoa obrigatoriamente tem que decidir um dos lados, não é? Portanto, se quer cair no lado onde está mais satisfeito ou se quer ir no lado em que está mais insatisfeito. Portanto, não tem a possibilidade, não é, de ficar ali neutro, não é? Pronto, e portanto, o que eu digo sempre é, depende um bocadinho do investigador e o que é que o investigador pretende. Portanto, se o investigador pretende, no fundo, forçar, obrigar a que o inquirido decida um dos lados, não é? Portanto, escolha uma escala par. Se realmente quer dar a possibilidade do inquirido ficar ali no neutro, não é? Então, escolha uma escala ímpar, ok? A minha opinião pessoal, pronto, principalmente de quem está a elaborar questionários e quem está a responder questionários, é que eu prefiro escalas ímpares, não é? Porquê? Porque eu, muitas vezes, enquanto inquirida, não é? Há perguntas sobre as quais eu não tenho uma opinião muito formada, ou não tenho uma satisfação muito formada, não é? E, portanto, estou ali numa situação de neutra, não é? E, portanto, eu gosto quando me dão essa possibilidade, ou seja, eu fico um bocado incomodada, não é? Se eu não tenho uma opinião sobre um determinado assunto e a pergunta me está a obrigar a cair para um dos dois lados, não é? Portanto, eu, enquanto inquirida, eu prefiro sempre escalas ímpares, não é? Porque eu acho sempre que há determinados assuntos, não é? Que uma pessoa, de facto, tanto me faz, não é? E, portanto, se tanto me faz, eu não quero cair para nenhum dos lados, não é? E, portanto, a opinião normalmente que eu costumo dar é que optem por escalas ímpares, mas concordo perfeitamente, não é? Que o investigador diga, não, eu quero realmente que a pessoa se decida por um dos lados. Bem, outro conselho que eu dou, pois muitas vezes a dúvida depois é, ok, eu vou usar uma escala ímpar, a minha dúvida é se uso uma escala ímpar de 5 pontos, por exemplo, ou de 7 pontos, que são normalmente as mais usuais. Bem, portanto, a literatura, portanto, o conselho que a literatura diz é que se os inquiridos tiverem habilitações literárias baixas, que não se deve usar mais do que 5 pontos. Bem, o conselho prático que eu dou é que muitas vezes isto nem está relacionado com as habilitações literárias serem baixas ou não, não é? Portanto, eu tenho muita dificuldade, quando estou a preencher um questionário, eu tenho muita dificuldade em lidar com escalas, por exemplo, de 7 pontos. Porquê? Porque a gama de opções, para mim, torna-se um bocadinho mais complicado. Ou seja, se eu tenho 5 pontos, eu até vou colocar aqui no slide, por exemplo, se eu tenho uma escala de 5 pontos, vamos supor que eu quero responder, por exemplo, eu tenho uma pergunta em que me pede qual é o meu nível a avaliação que eu faço Obrigada. Qual é a avaliação que eu faço, por exemplo, do meu centro de saúde. Se me dão uma escala de 5 pontos, de 1 a 5, eu consigo perfeitamente perceber esta escala. Ou seja, se eu estou muito satisfeita com o meu centro de saúde, eu vou dar o 5. Se eu estou nada satisfeita com o meu centro de saúde, eu dou 1. Se eu não estiver nem satisfeita, é-me completamente indiferente, eu dou o 3. Agora vamos supor que eu até estou satisfeita, mas há coisas que eu não gosto. Então vou dar o 4. Eu estou insatisfeita, mas até há uma coisinha ou outra que eu acho que funciona bem. Então se calhar dou o 2. Ou seja, eu consigo perceber numa escala de 5 pontos, eu consigo perceber muito bem em que cada ponto se encaixa na minha opinião. Quando eu tenho uma escala de 7 pontos, não é? Eu sei, ok, se eu estou muito satisfeito, eu dou 7, não é? Se eu não estou nada satisfeito, eu dou 1. Não é? Se eu não tiver nenhuma opinião, ok, eu dou o 4. Mas depois o 5 e o 6, para mim, são muito difíceis. Ou seja, eu tenho muita dificuldade em perceber qual é a diferença numa escala de 7 pontos, é a diferença entre um 5 e um 6. Eu enquanto utilizador, enquanto inquirida, tenho muita dificuldade depois, é um bocado indiferente dar-me um 5 ou um 6. Eu tenho a sensação que se eu responder o questionário hoje, posso dar um 5, mas se respondesse daqui a 2 semanas, cá dava o 6, porque não consigo perceber, não é muito claro para mim qual é a diferença entre estes 2 pontos. Portanto, o conselho que eu dou normalmente é, se optarem por uma escala ímpar, optem por uma escala de 5 pontos, independentemente das habilitações literárias serem baixas ou não, que é o conselho normalmente dado pela literatura.
Bem, nas escalas de Likert, não utilizar respostas alternativas sem descrições ou com descrições parciais, portanto, muitas vezes também vemos isto, ou seja, 1 é muito mau, o 5 é muito bom, e depois não é dito o que é o 2, o 3 e o 4. Bem, porque muitas vezes os questionários ficam muito densos, não é? Ou ficam muito... Mesmo, às vezes a pessoa está a fazer a tabelinha no Word e depois não tem espaço, e então as pessoas optam por indicar só os extremos. Isto funciona muito bem se a pessoa que está a responder tem prática em responder a questionários, isto funciona muito bem, mas nós temos que pensar que muitas vezes a pessoa pode não ter prática e, portanto, não ter lá a descrição em cada um dos pontos pode ser negativo para quem está a responder. Portanto, devem sempre colocar a descrição em cada um dos pontos. E devem sempre utilizar extremos desiguais, não é? Portanto, eu pus aí um exemplo em que o 1 é mau e o 5 é excelente. Bem, o excelente é uma resposta extremamente positiva, mas o mau não é o equivalente, ou seja, não é extremamente negativo. Portanto, nós devíamos ter excelente e depois o 1 devia ser um muito mau, que é para estarem, no fundo, equitativas. Não é? Portanto, devem estar, os extremos, não é? Devem estar, no fundo, com a mesma intensidade. Bem, as escalas visuais analógicas, portanto, são tipos de escalas que derivam da escala de Likert, mas que apresentam um formato diferente, portanto, é colocada uma linha horizontal, normalmente com 10 cm. Nas extremidades nós colocamos os nossos resultados, portanto, neste caso temos um exemplo em que temos, de um extremo, temos se é útil, no outro extremo temos se é inútil, e, portanto, depois a pessoa coloca uma cruzinha na escala. Portanto, o inquirido deve responder à questão assinalando na linha a posição que corresponde à sua opinião. Bem, muitas vezes este tipo de escalas, não são muito difíceis depois de medir, no fundo, não é? Porque depois temos que ir com uma réguazinha, não é? Medir onde é que a pessoa pôs a cruz. Esse aspecto é importante, ou seja, no fundo, este tipo de perguntas levanta sobretudo dificuldades depois na análise das respostas e dos resultados, porque não há muito forma, não é muito fácil dispor de uma forma automática de avaliar estas respostas. Ou seja, e mesmo para quem está a responder. Porque se tiver... Porque mesmo se tivéssemos um programa, digamos, um programa informático que nos fosse medir a linha da resposta e para, digamos, registar na base de dados a medição, seria sempre necessário, por exemplo, fazer a digitalização de folha a folha, de resposta de folha a folha. A menos que a pessoa esteja a responder num formato já informatizado, não é? Aí será, por exemplo, às vezes hoje em dia há questionários em tablet que a pessoa pode assinalar aí na reta e aí poderá ser uma solução automatizada. Caso contrário, é sempre muito difícil, que implica, no fundo, a pessoa pegar no papel e medir o nível da resposta. Mesmo para quem está a responder, não é muito justo, não é? Porque a pessoa que está a responder, não é? Não está com uma régua, portanto não sabe, não é? Muito bem onde é que vai pôr a cruzinha, não é? Exatamente. Ou seja, eu, no fundo, estou a responder e não tenho muita noção, não é, da resposta que estou a dar. Portanto, eu acho que aqui não há vantagem em usar este tipo de escalas. Portanto, se puderem optar por uma escala de Likert, optem pela escala de Likert. A escala numérica é a escala anterior, mas onde já está dividida em intervalos regulares. E, portanto, aí sim já fará muito mais sentido, porque está dividida e eu assinalo no intervalinho onde pretendo colocar a minha resposta. Portanto, será um caso, no fundo, muito mais transparente, para quem está a responder. Acho que a regra não devia. Pois, se calhar, de repente ficamos aqui com o ecrã preto. Haverá algum motivo para isso? Não, acho que fui eu que errei. Ok. No sítio errado. Bem, na formulação das perguntas deve-se ter cuidado para que as mesmas tenham então o mesmo significado para o investigador e para a pessoa que está a responder. Portanto, usar uma comunicação simples e palavras conhecidas, não utilizar palavras ambíguas. Portanto, devemos ter sempre muito cuidado. Devemos evitar, então, perguntas que sugiram a resposta. Devemos evitar perguntas com conteúdo emocional ou sentimento de aprovação ou de reprovação. Portanto, há determinadas perguntas, no fundo, que as pessoas, no fundo, sabem o que é socialmente correto e, portanto, a resposta, no fundo, a pergunta no fundo, já é um bocadinho tendenciosa para a resposta. Necessidade do respondente fazer cálculos para responder, portanto, nós devemos evitar isto. Portanto, se o respondente vai ter que fazer cálculos para responder à pergunta, portanto, ele vai deixar a pergunta provavelmente em branco. Devemos evitar perguntas de dupla resposta, devemos evitar alternativas demasiado longas, porque depois fica muito difícil para quem está a preencher o questionário. Devemos, então, evitar mudanças bruscas de temas, portanto, devemos sempre fazer uma ligação entre os diferentes temas para a pessoa que está a responder, no fundo, ter um fio condutor sobre o questionário.
A ordem pelas quais as perguntas são apresentadas é crucial para o processo de investigação e, portanto, esta parte eu vou avançar um bocadinho, porque o Carlos já falou há um bocadinho, portanto, a literatura aconselha sempre que o questionário inicie com uma pergunta aberta para tornar o questionário um bocadinho mais interessante e, portanto, no fim é que devemos... Mas não é obrigatório. Porque às vezes podemos achar todo inconveniente ter uma pergunta aberta pela dificuldade da análise das respostas. São apenas algumas recomendações da literatura, não é? Portanto, se eu estivesse a dar as minhas próprias recomendações, não dava esta recomendação da pergunta aberta, não é? Ok. Portanto, deve-se adotar uma ordem lógica das perguntas. Portanto, deve-se evitar a mudança de tópicos, portanto, mas como já falamos um bocadinho sobre isto, não vou estar a repetir, portanto, vocês depois têm acesso aos slides, portanto, eu vou... Aqui depois eu coloquei alguns guias para os entrevistadores, portanto, é muito importante depois que os entrevistadores, no fundo, tenham preparação para fazer o questionário, portanto, este processo depois é um processo também que deve ser sempre controlado, não é? Porque é muito importante, se nós vamos aplicar o questionário e se vamos ter uma equipa de entrevistadores, nós temos, no fundo, que formar os nossos entrevistadores para responderem para fazerem as perguntas da forma correta, portanto, os entrevistadores, no fundo, não podem guiar os inquiridos para as respostas, portanto, têm sempre que se manterem-se neutros na forma como fazem as perguntas. O layout do questionário, portanto, também é uma componente importante e que devem ter em conta, portanto, o número de páginas, se vai ser frente e verso, portanto, o tipo também de letras, portanto, toda essa questão também deve ser ponderada, pronto, mas eu não vou estar, acho que vou avançar um bocadinho porque... não... Muito bem, e agora chegamos à nossa primeira pergunta de televoto. Agradecia que colegas que acedessem a esse link, até o podem abrir depois num separador e manter esse separador aberto do vosso browser. Nós vamos ter algumas perguntas durante o módulo de hoje no televoto e esta será então a primeira. No fundo, gostávamos que, na vossa opinião, nos respondessem se existe alguma diferença entre um estudo de pré-teste, ou fazer um pré-teste de um questionário, digamos, e um estudo piloto. Sim ou se não? Podemos já ver então as respostas que estamos a receber, Andréia? Nós fazemos esta pergunta porque muitas vezes o que nós percepcionamos de facto é que as pessoas usam estes dois termos de forma semelhante. Portanto, um pré-teste ou um teste piloto, portanto, as pessoas usam como se fossem sinónimos e por isso é que achamos pertinente colocar esta questão. Muito bem. E parece haver unanimidade, toda a gente diz que existe diferença. Ok, ótimo. É bom sinal. De facto, existe diferença. Mas se forem procurar a diferença entre pré-teste e estudo piloto, muitas vezes vão encontrar muitos autores que acham ou que defendem que é exatamente a mesma coisa, apesar de que, de facto, não é a mesma coisa. Portanto, ou seja, um pré-teste, o pré-teste está muito aplicado aos questionários, não é? Nós fazemos um questionário e a seguir devemos fazer um pré-teste. O que é o pré-teste? No fundo, é aplicar um questionário a um conjunto de pessoas. Normalmente aconselha sempre a um grupo de mais ou menos 20 pessoas e, no fundo, o pré-teste serve precisamente para nós vermos se as pessoas estão a interpretar as perguntas, se não existe nenhum tipo de erro, se não existe nenhuma pergunta de escolha múltipla onde falte uma alternativa. Portanto, o pré-teste vai-me ajudar, no fundo, a verificar se realmente o meu questionário está pronto a ser aplicado. Porquê? Porque se eu começar a aplicar o questionário à minha amostra e só depois é que vou fazer a análise, não é? O que é que me acontece? Eu depois posso encontrar falhas, não é? E depois já não vou conseguir repetir, porque entretanto já investi, não é? Portanto, e por cima, se tiver custos associados, não é? Se vamos a fazer um questionário, por exemplo, a nível nacional, que tem muitos custos, que acarreta muitos custos, não é? Portanto, depois já não há nada a fazer, depois já não vamos repetir o nosso teste. Portanto, é muito importante fazer este pré-teste para verificarmos realmente se não há gralhas no questionário, se não há perguntas que as pessoas têm dificuldade em compreender, se não há falhas de respostas, portanto, se não há perguntas que as pessoas não preenchem, portanto, se não há questões em que realmente a taxa de não resposta que é elevada, portanto, é para isso que nós fazemos um pré-teste. O estudo piloto é uma coisinha um bocadinho diferente. Um estudo piloto é quando eu estou a fazer um estudo, pode ser, por exemplo, um estudo experimental, portanto, e o que é que eu vou fazer? O estudo piloto, eu vou fazer o estudo todo, do início até ao fim,
mas é uma amostra um bocadinho mais pequena. Portanto, é quase tipo um estudo inicial, é uma réplica do estudo que eu vou fazer, mas numa forma, uma dimensão um bocadinho mais pequenina, que me vai permitir depois, no fundo, extrair informações que eu preciso, por exemplo, para o cálculo do tamanho da amostra, que vamos ver um bocadinho mais à frente. Ou seja, o estudo piloto é fazer uma réplica do estudo do início até ao fim, fazer tudo, portanto, se for um estudo experimental, fazer uma intervenção, um grupo pequenino, ter um grupo de controle, portanto, faço uma réplica de todo o meu estudo. Faço a análise de dados toda direitinha, portanto, depois no fim, se eu quiser repetir o estudo, é só replicar para uma amostra maior. Portanto, um pré-teste, um pré-teste é um termo muito associado a questionários e, portanto, é aplicar o meu questionário a um conjunto, mais ou menos de 20 pessoas, para realmente tratar possíveis erros no meu questionário. Bem, se o meu questionário tiver muitos erros, se no meu pré-teste eu realmente alterar muita coisa no meu questionário, eu devo proceder às alterações e depois devo repetir um pré-teste, não é? E, portanto, devo fazer este processo até não ter mais erros. Pronto, normalmente, na prática, a experiência que me diz é que normalmente as pessoas fazem um pré-teste, 2 no máximo, não é? Portanto, a partir é suficiente para afinar, no fundo, o questionário. Okay. Do ponto de vista, digamos, prático, queria só salientar que estes passos do estudo, ambos são importantes, ok? São realmente passos fundamentais no desenvolvimento de um questionário. E se calhar, deste ponto de vista, até às vezes o pré-teste ainda assume mais importância, ou seja, normalmente no pré-teste nós refinamos o questionário e às vezes até fazemos alterações ainda profundas ao questionário e outras vezes ainda optamos por fazer um segundo pré-teste. Se fizermos este percurso do pré-teste de forma adequada e correta, realmente depois o piloto muitas vezes até já nem implica novas alterações. No fundo, terem atenção que estes passos devem ser importantes. O pré-teste deve ser supervisionado pelos investigadores, pela equipa de investigação, com muita atenção, com muito cuidado, porque realmente permite melhorar o instrumento, permite refinar as perguntas. Andreia, também do ponto de vista prático, vê se eu estou a dizer, digamos, se concordas comigo. O pré-teste nunca é incluído, digamos, na base de dados de respostas ao nosso estudo, ou quase nunca é. O piloto, por vezes, pode ser ou não. Ambos não devem ser. O piloto não deve ser de todo, porque o piloto é um estudo válido, ou seja, é um estudo pioneiro, basicamente, não é? Ou seja, um estudo que muitas vezes pode ser publicado, porque é um primeiro estudo que se fez. Não é? E, portanto, o próprio estudo tem muito valor, não é? Porque muitas vezes, às vezes são estudos que envolvem muitos custos, não é? E, portanto, fez-se aquele estudo. E depois o que se diz é, numa investigação futura, vai-se aplicar exatamente o mesmo estudo para uma amostra maior. Deve sempre haver estudo piloto? Teoricamente, sim. Na prática, é quase impossível. Porquê? Porque muitas vezes são estudos que envolvem muitos custos, não é? E as pessoas não têm recursos, não é? Financeiros ou recursos humanos para fazer o estudo piloto. Ou seja, teoricamente, nós vemos que sim. Deve-se fazer um estudo piloto, não é? Para depois fazer o estudo à séria, não é? O problema é que muitas vezes as pessoas mal têm dinheiro para fazer o estudo sério, portanto não vão fazer o estudo piloto antes. Mas aí há um plano alternativo, ou não vê? Por exemplo, eu fiz um estudo de base populacional que envolveu 1000 entrevistas à população portuguesa. Fizemos pré-testes com amostra de conveniência e muitas vezes até com... o estudo era para entrevista telefónica nessa altura. Fizemos o pré-teste com pessoas até de face a face para perceber o grau de dificuldade. Depois fizemos novo pré-teste com entrevista telefónica. E, entretanto, as primeiras 50 entrevistas foram um piloto. E o que tínhamos planeado era que, se não houvesse novas alterações no teste, então integrávamos já essas 50 entrevistas, precisamente por questões económicas, e o método de seleção já era de acordo com a metodologia definitiva do estudo, nas 1000 entrevistas. Também é possível fazer isto. Aliás, isso é o que eu digo sempre. Porquê? Porque a literatura o que diz é que os resultados do pré-teste, os resultados do estudo piloto, que aí eu acho que o estudo piloto está a ser usado como pré-teste,
Okay. Esse estudo piloto, no fundo, este exemplo é um pré-teste. No fundo, vem aplicar um questionário a um conjunto de 50 pessoas, não é um pré-teste. Não, mas aqui já não era, digamos, uma amostra de conveniência, já era a amostra, as pessoas já eram selecionadas por cotas, para método aleatorizado. O pré-teste, corretamente, também deve ser aplicado nas mesmas circunstâncias. Depois, a pessoa que muitas vezes faz para facilitar faz uma amostra por conveniência, ok? Mas o correto é fazer o pré-teste também é uma amostra aleatória. Okay? O estudo piloto é mais usado quando se faz um estudo, sem ser por questionário, não um estudo experimental, por exemplo, em que vamos, no fundo, vamos fazer o estudo todo, mas é uma amostra mais pequenina. Portanto, nesse caso em que é um questionário, não é? Mas lá está, a minha dúvida é, então, pode ser efetuado, por aquilo que eu estou a perceber, Andreia, pode ser efetuado das duas formas. Ou seja, pode ser efetuado uma amostra mais reduzida, completamente diferente da amostra do grande estudo que irá ser feito, e autonomamente, ou então pode ser efetuado, digamos, como uma pequena amostra reduzida inicial do grande estudo. Exatamente. Mas já depois de ser integrado no grande estudo, se não existirem alterações significativas do estudo. Exatamente. Ou seja, isso é que a maior parte dos alunos, especialmente nas teses de mestrado, a de cabeça deles é já fiz o pré-teste, eu posso incluir as pessoas do pré-teste na base de dados? É assim, teoricamente, a resposta mais correta é não. Portanto, a amostra que foi usada para os pré-testes, para o estudo piloto, não deve ser incluída no grande estudo, não é? Okay. Agora, o que acontece? Na prática, como é tão difícil, e muitas vezes envolve custo, é tão difícil conseguirmos recolher a amostra, não é? Se não existir alterações, portanto, se não existir alterações, a maior parte das pessoas relaxa essa condição e inclui as pessoas, não é? E normalmente é sempre essa, eu, por exemplo, se estiver a orientar, é sempre o que eu digo aos meus alunos, não é? Se não existirem alterações, ok, não há problema, podem incluir na amostra, porque eu não alterei nada do pré-teste. Mas se existir uma alteração, por mais pequena que seja, aí não, aí têm sempre que alterar. Eu vejo com mais dificuldade em incluir o pré-teste no estudo definitivo do que o piloto. Mas no fundo, o piloto... Ok, mas normalmente a pergunta como normalmente é aplicada a questionários, normalmente as pessoas não fazem no estudo piloto, normalmente as pessoas fazem um pré-teste, normalmente fazem uma amostra por conveniência e Os meus alunos, eu recomendo fazer primeiro um pré-teste, ou até mais do que um, e então depois eventualmente o piloto, e aí se o piloto não tiver, digamos, alterações, então eventualmente integramos no grande estudo. Quando não há... Pergunta aqui a Sofia Cassamo. Bom dia. O pré-teste e o piloto são efetuados antes ainda da submissão do estudo à validação pela Comissão de Ética? Podemos fazê-los sem esta, digamos, autorização da Comissão de Ética? Não, Sofia. Primeiro, submetemos o protocolo de investigação e o respectivo questionário à Comissão de Ética. E só depois de ter o parecer e a autorização é que avançamos com o pré-teste e com os estudos piloto. Se existirem alterações significativas às perguntas, pode ser necessário, ou até à metodologia da entrevista, pode ser necessário um pedido de adenda, uma adenda, digamos, à Comissão de Ética. Mas normalmente é este o processo correto, certo? Certo. Ok. Andreia, partilho que faltam cerca de 15 minutos para o nosso intervalo. Okay. Está bem? Está bem. Passamos agora para outro ponto. Portanto, vamos supor que fizemos uma pesquisa sobre se existiam questionários validados já disponíveis para o nosso objetivo de interesse e vamos supor que sim, que já existe um questionário validado que mede exatamente aquilo que nós pretendemos medir, só que está numa língua diferente da nossa. Portanto, vamos supor que queremos fazer um questionário cá em Portugal e que encontramos um estudo exatamente semelhante ao nosso, mas, por exemplo, em Inglaterra. E, portanto, o questionário está em inglês. Portanto, nesse caso, o que é que nós temos que fazer? O primeiro passo é traduzir o questionário. Bem, relativamente a traduzir o questionário, muitas vezes a experiência também me diz que as pessoas acham que traduzir o questionário é ok, eu até sou boa no inglês, portanto eu faço a tradução do questionário do inglês para português e, portanto, está traduzido. E, portanto, não é assim. Portanto, a metodologia para fazer uma tradução de questionário, portanto, não é assim tão linear. Portanto, existem técnicas, existem mesmo guidelines para fazer este processo de tradução de questionário.
Bem, a tradução de questionário não é assim um processo tão simples porque é muito difícil e lida com significados comuns de palavras e, portanto, vai lidar com problemas muito específicos na tradução de algumas palavras. E, portanto, detectamos 4 problemas, que é o problema da polissemia, o problema das versões diferentes da mesma língua, da linguagem idiomática, da linguagem coloquial. Bem, a polissemia o que é? Uma palavra polissémica é uma palavra que tem vários significados comuns. E eu até coloquei aqui o exemplo da palavra brando, que tem diferentes significados na língua portuguesa. Portanto, o brando, se formos ver o significado da palavra, portanto, está classificada como sendo um adjetivo e significa que cede à pressão, pode ser mole, pode ser algo suave ou fraco, algo leve, pouco energético, afável ou meio. Portanto, a tradução da palavra brando tem vários significados, não é? E, portanto, vai depender do contexto em que ela está inserida, não é? Se eu disser, porque o meu marido é muito brando com a filha, não é? Portanto, eu estou a querer dizer, no fundo, que ela é muito mole no sentido de, não é? Que a deixa fazer tudo, não é? Se eu disser, hoje estava um ventinho muito brando, não é? Portanto, eu estou a dizer que estava um ventinho muito leve, não é? Uma coisa suave, não é? Ou seja, se eu aplicar a palavra brando, não é? Com alguém que fala a minha língua, não é? Portanto, com alguém nativo da língua portuguesa, portanto, a pessoa, pelo contexto, vai perceber de uma forma rápida, não é? Qual é o significado aqui da palavra brando. Mas se eu estiver a traduzir, não é? Portanto, se uma pessoa de Inglaterra estiver a traduzir a minha frase, pode ter alguma dificuldade em traduzir porque pode não perceber o contexto em que a palavra está inserida. E, portanto, as palavras polissémicas são difíceis, muitas vezes difíceis de traduzir. Temos também o problema de versões diferentes de uma mesma língua. Por exemplo, nós, a língua portuguesa, nós temos a língua portuguesa de Portugal, temos a língua portuguesa do Brasil, a língua inglesa temos de Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália, da África do Sul, portanto, temos várias vertentes da língua inglesa e, portanto, na tradução de um questionário é importante que o tradutor tenha em conta a versão da língua em que foi escrito o questionário original. Portanto, ou seja, muitas vezes as próprias palavras, não é, têm significados diferentes, portanto, dentro do mesmo, apesar de ser a mesma língua, não é, basta serem versões diferentes, não é, que já têm traduções ligeiramente diferentes. Por exemplo, nós aqui em Portugal, não é, nós usamos muitas vezes a palavra malta, não é? A malta hoje vai ao cinema, não é? Pronto, se tivemos, uma vez foi engraçado, porque estava a falar com um colega meu brasileiro e estava-lhe a dizer, a malta hoje vai ao cinema, e ele disse-me, a malta, não sei quem é, eu conhecia, foi... Ou seja, porquê? Porque apesar da língua ser a mesma, portanto, no Brasil eles não conhecem o termo da malta, não é? Usam o galera, não é? Portanto, é diferente, não é? E, portanto, quando estamos a fazer um processo de tradução de questionário, portanto, torna-se às vezes difícil traduzir este tipo de expressões. O problema da linguagem idiomática e da linguagem coloquial, portanto, uma palavra ou uma frase idiomática é uma palavra que o significado comum não é logicamente explicável. Por exemplo, as duas palavras inglesas so long, né, têm no contexto, portanto, de uma despedida, de uma partida, têm o significado de goodbye, né, portanto, de adeus. Mas se nós fôssemos, né, portanto, se nós fôssemos traduzir o so long para português, né, nós diríamos tão comprido ou tão longo. Portanto, não iríamos traduzir para adeus, não é? Ou até breve, não é? Que seria a tradução correta, não é? Portanto, ou seja, isto é, no fundo, uma expressão idiomática. Portanto, tem um significado próprio naquela linguagem. Se formos traduzir à letra, portanto, a tradução vai ficar, no fundo, sem sentido nenhum. Uma palavra, uma frase coloquial, é uma palavra, uma frase informal, não é? Por exemplo, os ingleses dizem bye-bye, não é? Significa adeus, não é? Se não conhecermos a expressão, não é? O bye-bye, não vamos conseguir traduzir, não é? para adeus, não é? Portanto, estas expressões fazem com que fique difícil fazer, às vezes, a tradução de questionários. Muitas vezes estamos a traduzir questionários de áreas muito específicas, não é? Portanto, em que as palavras, não é, têm realmente um contexto demasiado específico e, portanto, para quem está a traduzir, se não for da área, portanto, fica muito difícil. E é por isso que fazer a tradução de questionários, por todos estes problemas que apresentamos, que fazer a tradução de um questionário não é assim um processo tão simples como muitas vezes as pessoas possam pensar. Mas instrumentos mal traduzidos ameaçam logo a validade dos dados, né? E, portanto, a análise dos dados fica logo comprometida, portanto, os resultados do nosso questionário, portanto, o nosso questionário fica logo inválido à partida. Portanto, é muito importante, de facto, fazermos a tradução do questionário de uma forma correta.
É que além da validade dos dados, e aliás relaciona-se com isso, nós muitas vezes, quando usamos esses questionários, depois queremos compará-los, comparar os nossos resultados com os resultados obtidos, por exemplo, ao mesmo questionário noutros países, noutras realidades. Se este processo de tradução, digamos, do questionário não for efetuado de forma correta, colocamos essa comparação em causa. É realmente um aspecto importante a ter em consideração. Exato, porque os dois instrumentos têm que ser equivalentes, não é? Portanto, eles têm que estar exatamente a medir a mesma coisa. Portanto, se a tradução não estiver a ser bem feita, eles podem, de facto, não estar a medir a mesma coisa. E, portanto, depois não podemos comparar resultados. Não é? Portanto, a qualidade da tradução do instrumento é fortemente dependente da metodologia utilizada e é por isso que realmente se deve ter muito cuidado quando se está a fazer um processo de tradução de questionário. Bem, eu coloquei aqui este artigo, portanto, este artigo são umas guidelines para fazer tradução de questionários e, portanto, se vocês estiverem a fazer uma tradução de um questionário, vocês podem perfeitamente seguir estas guidelines e depois colocam precisamente no vosso artigo que o processo de tradução foi feito seguindo as guidelines deste artigo e colocam o artigo nas referências, sem problema nenhum. Eu coloquei aqui um bocadinho, no fundo, um resumo das guidelines que estão descritas naquele artigo, no fundo, para perceberem, se vocês forem ler o artigo com cuidado, ele é um bocadinho mais detalhado, portanto eu fiz aqui já um bocadinho um resumo daquilo que normalmente é razoável fazer num processo de tradução, ok? No fundo, neste artigo os colegas dispõem da metodologia step by step, exatamente, passo a passo da tradução de questionário. Exatamente. Portanto, eu fiz aqui já um resumo, não é? De como é que deve ser um processo de tradução e que é considerado, portanto, suficiente quando estão a fazer uma tradução de um questionário. Bem, o primeiro passo é obter permissão do autor do questionário para o traduzir e para validar. Portanto, este primeiro passo é muito importante. Muitas vezes as pessoas também ignoram este primeiro passo. Portanto, se eu encontrei um instrumento de medida, se eu encontrei um questionário já validado noutra língua e se eu o quero utilizar, portanto, a primeira coisa que eu devo fazer é contactar os autores do questionário, né? Se eles estiverem vivos, como é óbvio, né? Portanto, eu tenho que me informar quem são os autores, ver se realmente eles ainda estão ativos, né? Tentar encontrar o contacto e-mails deles, que normalmente é um processo relativamente simples. E, portanto, o primeiro passo é mandar um e-mail para os autores a pedir autorização. Olha, encontrei o seu questionário, eu gostava de o traduzir para, por exemplo, a língua portuguesa e o validar para a população portuguesa, portanto, é possível. Normalmente, a experiência que eu tenho é que os autores normalmente ficam muito satisfeitos, portanto, normalmente autorizam, ficam satisfeitos. Muitas vezes, por exemplo, no outro dia, uma colega minha estava a comentar, por exemplo, que pediu uma autorização para traduzir um questionário, por exemplo, e o autor disse-lhe, atenção, que alguém na Universidade do Algarve já me pediu autorização, já está a fazer o mesmo. Ou seja, no fundo, acaba também por ser um bocadinho importante. Porquê? Porque no fundo estariam em dois sítios diferentes, não é fazer a mesma coisa, não é fazer a tradução do mesmo questionário, portanto, e depois ia ser uma chatice, não é? Quando percebêssemos que estivemos a investir trabalho e tempo, não é, em algo que alguém já fez primeiro que nós, não é? Portanto, e ele até disse, o melhor é entrar em contacto uns com os outros, não é? E até podem trabalhar em equipa e, portanto, nesse aspecto é muito importante. Normalmente os autores dão a permissão e até normalmente gostam de acompanhar o processo e depois muitas vezes, às vezes até fazem trabalhos em parceria, às vezes até ficam com o autor também do nosso trabalho. Bem, o segundo passo é recrutar aquilo que se chama um consultor Key in Country. Este deve ser o principal contacto a ser realizado para fazer a tradução e que vai ajudar nas etapas subsequentes. Portanto, este Key in Country vai, no fundo, acompanhar todo o processo de tradução. E este Key in Country deve ter algumas características. Ou seja, eu vou falar sempre do exemplo em que estamos interessados em traduzir um questionário da língua inglesa para a língua portuguesa, ok? Em vez de estar aqui a falar da língua A para a língua B, que é um bocadinho mais complicado, vamos falar então, vamos traduzir um questionário que está em inglês e queremos traduzi-lo para português. Portanto, neste caso, o Key in Country deve ser um falante nativo de português, deve ser fluente em inglês, deve residir em Portugal, deve ter uma formação na área médica, ou saúde, psicologia ou ciências sociais, depois dependendo então da área do nosso questionário, né? Se for um questionário na área da saúde, é importante que ele tenha formação na área da saúde. E porquê que é importante que ele tenha formação na área da saúde? Porque depois dentro da área da saúde existe vocabulário muito específico, existe vocabulário muito próprio e é por isso que é importante que a pessoa tenha alguma formação na área específica do questionário. E ter experiência em traduzir ou gerir processos de tradução.
Terceiro passo, produzir 2 traduções independentes do questionário, do inglês para o português, ou seja, uma das traduções vai ser feita então por este Key in Country, uma segunda tradução deve ser feita por aquilo que a gente chama o Forward Translator. Este Forward Translator deve ser um tradutor profissional, deve ser nativo de português e fluente em inglês, é preferível que os Forward Translators residam em Portugal e que tenham experiência na tradução. Ou seja, essas são as condições para o nosso Forward Translator. Ou seja, no fundo aqui, depois deste passo 3, o que é que nós vamos ter? No final deste passo, nós vamos ter 2 traduções do nosso questionário, de inglês para português, que foram feitas de forma completamente independente. Num passo 4, nós vamos fazer a reconciliação destas 2 traduções. Esta reconciliação das 2 traduções devem ser feitas pela equipa de investigação. Portanto, no fundo, é pegar nas 2 traduções e fazer uma só. E o objetivo, então, é obter a tradução final. Portanto, vamos obter depois um questionário final traduzido de inglês para português. Vamos pegar neste resultado final, nesta tradução final, e ela estará pronta para fazer aquilo que a gente chama back translation. No processo de back translation, deve ser feito por um back translator. Este back translator também deve ter algumas características. Ele deve ser um tradutor profissional, deve ser falante nativo de inglês e fluente no português, não deve ter um conhecimento prévio do instrumento, ou seja, ele não conhece a versão original que está escrita em inglês, nem outra versão qualquer durante o back translation. Ou seja, não é dado a este back translator nenhuma versão do questionário em inglês original. Okay? Portanto, o que ele vai fazer é traduzir do português para o inglês. E no passo 6, o que é que se vai fazer? Vai-se comparar, então, o resultado do back translation com o resultado original para tratar se existem diferenças ou discrepâncias entre as 2 versões significativas. Esta comparação normalmente é feita pela equipa de investigação e pelo Key in Country, por isso é que ele normalmente diz que ele acompanha todo o processo de tradução, se for possível. Portanto, se for possível, incluímos o Key in Country na equipa para ele realmente fazer a comparação entre as 2 versões. Devemos aplicar seguidamente o questionário a um grupo de 20 pessoas para verificar então se não existem problemas de interpretação. Devemos analisar os resultados da aplicação deste questionário, ver se são necessárias mudanças no questionário. Se for, repetimos todo o processo, se não for, preparamos a versão final do questionário. Ou seja, portanto, normalmente este processo nós dizemos, o questionário foi traduzido pela técnica de back translation, portanto, se dissemos que a técnica de back translation as pessoas já sabem que é esta técnica de ser traduzido e retraduzido, ok? E depois seguindo as metodologias descritas no artigo, pronto, e põem uma referência para aquelas guidelines. Portanto, normalmente é o suficiente. Depois, se quiserem, podem escrever uma secçãozinha de tradução em que vocês especificam quem foi o vosso Key in Country, quem foi o vosso Forward Translator, quem foi o vosso Back Translator. Portanto, depois podem descrever um bocadinho esses 3 passos se acharem que devem fazer. Muito bem. Andreia, são 11h30, se calhar agora iríamos fazer o nosso intervalo para, digamos, descansar um bocadinho. Colegas, quero recordar que já partilhei várias vezes o link para o controle de presença inicial deste módulo, está bem? Não se esqueçam de o efetuar. E também partilhei o link destes princípios de translation, por isso têm acesso depois ao PDF do artigo original, desde já. E vamos então descansar um bocadinho. Eu diria cerca de 15 minutos, são 11h30, voltamos às 11h45, pode ser? Pode sim. Então vá, até já, está bem? Até já.